Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, diz assim: Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Deus querido, Deus maravilhoso, te damos graças, ó Deus, por esta obra tão maravilhosa que o Senhor tem realizado para a nossa salvação. Que o Senhor nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos dê fome e sede da palavra do Senhor, para que te possamos, ó Deus, conhecer mais e assim crescermos na graça, no conhecimento do Senhor Jesus. Ó Deus, que essas verdades enchem nosso coração da alegria do Senhor, ó Pai. Também te pedimos, meu Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, que todos aqueles que não têm vindo à escola dominical possam vir e que nós possamos também conseguir trazer novas pessoas, ó Pai, à escola bíblica dominical para aprendermos, ó Pai, e o Senhor abençoe a sala das crianças, dos juniores, as professoras, os professores. Ó Deus, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui está escrito a ordem da salvação, não sei se você está conseguindo enxergar, mas tem aqui 9 pontos, né? Do qual nós fizemos um panorama. Imagine que isso aqui seja 9 árvores, né? Fizemos um panorama sobre as árvores, e aí estudando uma por uma. E essa obra é realizada, conseguindo ler aí? Pelo Pai, Filho, Senhor Jesus e o Espírito Santo, né? Nós vimos os textos que falam sobre a eleição. Um dos que nós vimos é este, que é a predestinação, é a mesma coisa. Os textos que falam sobre o chamado, o Espírito Santo nos chamando, né, que tem a ver com a regeneração, que é a obra interna do Espírito Santo te dando vida. E aí vem a conversão, que é a obra visível, onde todos podem ver o novo nascimento. Falamos sobre isso também. Aí falamos sobre a justificação, texto muito conhecido que é Romanos 5:1, né? Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos o que é justificação, vimos o que é adoção, adotados como filhos de Deus, na família de Deus. Vimos sobre a santificação, obra maravilhosa do Espírito Santo nos santificando, para que sejamos cada dia mais parecidos com Cristo. Vimos sobre a perseverança. O que é essa perseverança? Uma vez salvo, para sempre salvo, né? Que é obra de Deus também na nossa vida. Não é pela nossa força e capacidade que nós nos mantemos, mas é Deus fazendo a sua obra. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la, como diz Filipenses 1, versículo 6, né? E hoje vamos estar falando então sobre a glorificação. Talvez você diga assim, pastor, mas eu perdi. De fato, eu acho que, se não me engano, é a 4ª vez que nós estamos dentro desse estudo aqui, né? 4ª ou 5ª, hoje. Eu perdi, eu não estava nessas aulas. O que a gente faz com esses alunos? Dá tempo de passar na prova ainda, viu? O que a gente faz quando a gente perde a matéria? Quando você estava na escola, você perdia, mas perdia, não foi naquele dia. O que você ia fazer? O que a gente faz? Procurar uma pessoa. Procura alguém que foi, né, ou professor. E hoje nós temos um recurso aí maravilhoso, que as aulas estão sendo, tá vendo aquela câmera ali? Para gravar. Para quê? Para ver essas gravações, será, gente? O que vocês acham? Examinar, para quem não viu, para quem, né?
você compartilhar, né? Você dá o seu joinha, você está dando o seu joinha lá? Ajuda a gente. Por que eu estou falando desse negócio de joinha? Não é porque eu quero, não é porque eu sou joia, não, irmãos. Não é por causa de mim, não. É porque o YouTube entende que quando você dá o seu joinha, mais pessoas. Ele faz assim, olha, ele faz para que outros esparrama. Ah, esse conteúdo é bom, o pessoal está dando joia. Vamos esparramar para mais gente. É assim que funciona no YouTube. Quando eu vejo, eu dou joinha. Ô, minha irmã, muito obrigado. Mas não por mim, porque quando você faz isso, você está abençoando outras pessoas que vão ver aquele conteúdo. Agora, se não aparece nada, se não aparece nada lá, assim, de joia, nem de comentário, o YouTube, não, vamos esconder esse vídeo, esse aí tá fraquinho, esse aí não... Entendeu? Então, nos ajude, né, a abençoar mais pessoas, né? Bom, mas independente disso também, a gente tem esse material para que você que perdeu, nós temos a gravação, para que você possa pegar. Então tá os estudos lá, tá? Você vai lá na playlist de Palavras e Obras, o canal do YouTube, Palavras e Obras, tem lá na playlist, Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical tem todos os estudos que nós temos passado aqui. Se você quer, eu perdi a pregação de domingo, vai lá, Pregações 2024, está lá também na playlist, lá nos assuntos lá. Aí você tem todas as pregações, inclusive do pastor presbítero Clarindo, do Alex, né? Os nossos outros irmãos, está lá gravado lá. Tirar um tempinho, tá bom, irmãos? Eu gosto nem sempre dá sempre de ver, mas eu gosto de assistir jogo de futebol. Quem gosta? Porque os homens, né, geralmente, as mulheres também gostam, né? Quando a gente vai assistir, eu estou perguntando isso por quê? Para quem gosta, né? Fica, quanto tempo, irmãos, um jogo? O jogo todo? 90 minutos, fora o intervalo de 15 minutos. O intervalo é 15 minutos, né? Então, dá 1h, pegando o intervalo, 1h e 45 minutos, não é isso? 1h e 45 minutos. 1h e 45 minutos. E eu tenho certeza, principalmente quando é o jogo da seleção, até aquele que não gosta muito de futebol, às vezes para ver. E por que a gente não para ver meia hora do estudo bíblico? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Vamos aproveitar. A gente aproveitar. E para aqueles que têm, seja hoje tem até a televisão, as televisões transmitem no YouTube, né? Põe o YouTube lá na TV. Quem tem o YouTube na TV? Então, olha aí, maravilha. Então você já assiste na TV, né? Senão no celular tá lá. Muito bem. Glorificação. Você vai ser glorificado, irmão? Amém? Mas o que é isso? Ser glorificado? O que significa ser glorificado? O que significa glorificação? Uma bênção de Deus muito grande, né? Principalmente para nós que passou dos 50, tudo vai ficando, negócio que vai embranquecendo os cabelos, e aí parece que vai aumentando as dores. Não pode cair, né? E outras coisas mais, né? E a glorificação vai te dar um corpo novinho, 0 quilômetro. Olha que benção, mas não é qualquer corpo, não. Como o corpo de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou dentre os mortos, né?
aparecia, desaparecia. Quando Jesus ressuscitou, antes de ir para o céu, ele ficou quantos dias aqui na terra, aparecendo, desaparecendo, falando com os discípulos? 40 dias, né? 40 dias ele ficou aqui na terra ainda, com os discípulos, aparecia ali, aparecia acolá. De repente ele estava com as portas fechadas, Jesus aparecia lá, né? E esse ficou ainda, até, será que é um fantasma? E Jesus falou, não, traz aí um pão, um peixe para a gente comer, né? Põe a mão aqui, Tomé, sou eu, não é um fantasma não. Estou eu aqui, de carne e osso, só que um corpo glorificado, né? Sem todas essas mazelas que nós temos hoje, por causa do pecado, né? Então, vamos abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 15, versículo 53. Vamos ler a partir do 50. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos vamos morrer, mas se virmos a volta de Jesus Cristo, vamos ser transformados num piscar de olhos, né? O nosso corpo transformado. Se Jesus voltar hoje, nosso corpo ser transformado num piscar de olhos, aí, um corpo glorificado. Verso 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, oh, maravilha! A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Olha aí a glória. Incorruptíveis, sem corrupção. E nós seremos transformados, que estiverem vivos, no piscar de olhos. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu pavilhão, aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Glória a Deus. Então, a glorificação acontecendo na volta de Jesus. O que vai acontecer com os que estiverem vivos? Vai ser transformado. Qual a adoração que vai dar essa transformação? Um piscar de olhos. Já piscou aí? Pronto, transformou. E a ressurreição daqueles que já partiram vão ressuscitar, né? E também teremos corpos glorificados, né? E aí, às vezes as pessoas, mas pastor, e a pessoa que será que pode fazer doação de órgãos? Porque aí o órgão vai estar com outra pessoa, como é que fica? Será que e a pessoa que morreu queimado, como é que vai fazer? E aí o texto vai explicar para nós aqui sobre a ressurreição, que o que está sendo semeado aqui é como uma semente. Quando o nosso corpo vai para a terra, é como uma semente. Vai ser você que vai ressuscitar, né? Vai identificar você mesmo, não vai ser outro corpo, mas é um corpo de glória. E não tem esse problema, não posso doar o meu órgão, porque senão o meu órgão vai para o outro e eu vou ficar sem aquilo. Não, não tem nada, não tem problema. É um corpo novo que Deus vai te dar, né? E muitos, por exemplo, são cremados, né? Só sepulta lá a cinza. E aí, como é que fica esse corpo? Será que vai ter prejuízo? Não, porque o que se vai para a terra é como uma semente e Deus vai trazer, né, um novo corpo. Sim, todos, né? Então,
E aí haverá a ressurreição para os salvos e a ressurreição também dos ímpios, né? Agora, os salvos vão para o céu. Amém? Essa é a sua esperança? A alma já vai, né? O corpo está aqui. Lembra daqueles que já partiram e a alma já está no céu? Muitos irmãos nossos, a alma já está no céu. Amém? Está lá na glória celestial com nosso Deus, né? E o corpo está onde? Alguns estão aqui no... Como é que chama o nosso cemitério aqui? Não tem um nome certo, não? Só municipal? Cemitério municipal. Acho que não quis dar um nome, geralmente os nomes, escolas, rua, mas cemitério. Então está lá no cemitério municipal. Mas no dia da volta de Cristo vão ressuscitar esses e todos, desde o primeiro salvo, né? Desde Adão até o último que vai nascer ainda, vão ressuscitar. Olha, que glória! Como é que vai caber esse povo tudo, né? E pensa, desde a época já tem muita gente nessa terra já sepultado, não tem? Então, vão ressuscitar todos, né? E aí, sim, é o que eu ia falar agora. O corpo dos ímpios vão ressuscitar também. Mas vai para onde? Vão para o inferno, porque a alma dele já está em tormento, já está no inferno, né? Aí o corpo vai também, só que um corpo que aguenta o fogo, né? Vamos dizer assim. Vão sofrer, né? Vão pagar o seu pecado. Essa é a verdade, né? Porque a única maneira de sermos livres da condenação é Romanos 8:1. Vamos ver o que está escrito lá? Abre lá a sua Bíblia. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Qual a única maneira de sermos livres da condenação? Quem sabe de cor? Romanos 8:1. Quem não sabe, vamos memorizar. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Você está em Cristo Jesus? Então não tem nem mais uma condenação sobre a sua vida. Agora, pois, já nenhum pecado, você não tem que pagar nenhum pecado mais, né? Porque você foi livre da condenação. Todos que estão em Cristo Jesus, né? Foi livre da condenação. O texto lá de Marcos também diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, já se define agora. É aqui. Não é depois da morte que vai definir se vai para o céu, se vai para o inferno. Não, é agora. É agora. Você está em Cristo? Quem está em Cristo já não pesa sobre ele nenhuma condenação. Sim, todas. Aqui é a nossa escola dominical. Sim. Pois é, mas já foi julgado. Aí essa ressurreição vai ser consolidada. Foi definido. Justamente, vai consolidar. Mas não quer dizer que tem alguma mudança, né? Porque, por exemplo, não é igual a pessoa que não foi julgado ainda, mas está preso, certo? Está preso lá, né? É claro que tem uns que aqui na nossa terra, vamos dizer assim, tem aqueles que talvez vão ser julgados que podem ser livres, né? Da condenação lá, né? Da prisão, né?
mais do que diz respeito ao juízo de Deus, Deus não erra, né? Então, quem foi para o inferno, de fato, é porque não creu. Quem crê e foi batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, se a pessoa morre, não se arrependeu dos seus pecados, não creu em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o que é qual é a sentença? Então, no juízo final, ele só vai ouvir a sentença. Você não creu, você não se arrependeu. Então, como só tem 2 lugares que se paga pecado, você vai pagar o seu pecado no inferno. Porque o salário do pecado é a morte. Você sabe que só tem 2 lugares, né? Qual que é os 2 lugares que se paga pecado? Um foi a cruz, onde Jesus pagou, de todo aquele que nele crê, o meu, o seu, ou você vai pagar? Jesus pagou. Porque se for para mim pagar, o salário do pecado é a morte. Eu teria que morrer. Mas Jesus pagou lá por mim. Se eu nele creio como meu Senhor, meu Salvador, estou livre da condenação. Quem não creu, quem não se arrependeu, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar, porque Deus é justo juiz. Deus é um justo juiz. E aí vai para o inferno pagar, porque o salário do pecado é a morte, né? E morte eterna. Então, deu para compreender? Né? Então, louvado seja Deus por sua vida, que creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nos livra de toda condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Não é tremendo, não é maravilhoso isso, irmãos? Né? Ter essa certeza, essa segurança, como diz lá no hino 144, né? Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Jesus te livrou da onde? Do inferno. Porque na cruz, o que Jesus está sofrendo? A ira que você merecia, que eu merecia como pecador, o juízo, a condenação que nós, pecadores, merecemos sofrer. E Jesus sofre no nosso lugar, para nos dar vida, e vida eterna. E vida eterna, isso é glorificação. Veja que a eleição começa aonde? A eleição? Na eternidade. Na eternidade começou a sua salvação. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Deus te amou lá na eternidade. E passa por tudo isso aqui, chega a glorificação, nós entramos na onde? Na eternidade, né? Na glorificação nós estamos entrando na eternidade. O Senhor nos amou na eternidade, aí vem a nossa história, nós nascemos, Deus nos converte, o Espírito Santo vai fazendo essa obra maravilhosa de nos levarmos a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, e nós então na glorificação entramos para a eternidade, né? É o que diz aí, que o texto que nós lemos, vai um pouco mais na frente, Romanos 8:30, né? Que diz que aos que predestinou, você foi predestinado, você foi escolhido por Deus, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, te fez justo. Você era ímpio, Deus te fez justo, pela graça dele, né?
Você foi declarado justo diante do tribunal de Deus. E aos que justificou, a esses também glorificou. O verbo aqui está passado, presente ou futuro? Glorificou. Hã? Passado. Glorificou é passado, não é? Mas a glorificação já aconteceu? Jesus já voltou? Nós ressuscitamos já? Fomos arrebatados? Não, ainda não. Mas por que está como se já tivesse acontecido? Porque tão certo como aconteceu tudo isso aqui está acontecendo, também é certo que Deus nos glorificará. Então, já está aqui como que, para Deus, não existe esse passado e futuro, né? Existe um eterno presente. Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Deus já está vendo a gente lá no céu, na glória celestial. Nós já estamos, para Deus, já estamos glorificados já. Amém? Então, a esses também glorificou. A obra de Deus não é linda, irmãos? Ver isso, né? Ver essa obra da salvação. Por isso que a salvação não é alguma coisa que eu vou fazer e acontecer. Não, é Deus. É obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, vamos um pouco mais para frente aí. 1ª e 2ª Tessalonicenses. O que está tratando o livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses? Depois a gente volta, mas só para passar aqui sobre esses dois livros, né? Que trata exatamente da obra de Cristo na sua volta, a ressurreição. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas 1ª e 2ª Tessalonicenses é falando sobre a escatologia, as últimas coisas à volta de Jesus, a ressurreição, né? Diga, Ian. Qual que é a diferença depois do arrebatamento quando une o corpo à alma? Tipo, no céu e no inferno. Qual que é a diferença? A diferença é que agora os dois estão separados, né, depois da morte, né? Mas a alma já está perfeita no céu e o corpo vai ser um corpo perfeito que vai se unir a essa alma. Os dois, perfeição total, né? Para aqueles que estão no céu. Agora, para quem está no inferno, a alma já está sofrendo a condenação do inferno. E o corpo, a mesma maneira, né? É um corpo, vamos dizer, diferente também, né? Como esse corpo nosso, né? Mas então é mais ou menos nesse sentido, né? Entendeu? Pegou? Então, pelo menos o nosso corpo, vamos dizer assim, dos salvos, é como se ele tivesse superpoderes, né? Que aparece, não sente dor, não sente cansado, não sente nada e tal. Perfeito. O corpo, né? O sonho de todos aqueles que fazem academia, né? Quer ter um corpo sarado, malhado. Não vai ter mais, acabou esse problema. Vão ressuscitar também, não como uma criança, mas um corpo já perfeito também, né? Um corpo na sua perfeição, já até no útero, né? No útero, aquele que está na barriga ainda, porque lá já é um ser humano, inclusive a alma já está lá. Na concepção, né, do esperma com o óvulo, ali, quando uniu, Deus, o que Deus faz? Dá uma alma para aquele ser humano que acabou de ser concebido. Na onde?
no ventre. Não é isso que está falando Davi no Salmo 139? Ele fala assim, o Senhor me viu ainda sem forma, né? Lá no ventre da minha mãe. Me formaste de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Deus já deu uma alma para aquela criatura ali, né? Aquele ser humano. Por isso que nós abominamos, é abominável o aborto, né? Não estou falando aqui da questão de quando há risco da mãe e nem quando a criança é acéfala, que chama, né? Sem cérebro. E quando essas questões aí. Mas até mesmo na questão do estupro, né? O fato de ter acontecido um estupro, por causa de um erro, eu não posso cometer outro erro, matar, né? Matar um ser, porque ali já está um ser humano, né? Ser humano. Há perdão para aqueles que cometeram esse pecado? Há perdão, claro, né? Quando há arrependimento, Deus, na sua graça e misericórdia. Mas jamais nós podemos concordar com o aborto, né? A gente também, às vezes, a gente pensa também o inferno como... Jesus fala que o inferno é um fogo que nunca se apaga, né? Um ranger de dentes, né? Um sofrimento eterno. Então, é também que a gente liga a questão de fogo, por exemplo, nosso corpo aqui não aguenta esse fogo que a gente tem na Terra, né? Mas não quer dizer que o fogo do inferno seja a mesma coisa do fogo aqui da Terra também, né? O fato é que é infernal viver uma eternidade sem a presença de Deus, sem o amor de Deus, sem a alegria de Deus, sem a paz de Deus, né? Sem a graça de Deus. Isso já é um inferno. Então, não é só o fato de ser uma substância que está queimando ali nesse sentido, né? Mas no sentido de que viver a eternidade, passar uma eternidade sem a presença do amor de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus, sem Deus, é terrível, é infernal, né? É infernal. Independente se vai ser um fogo como esse que nós conhecemos aqui, se é um fogo diferente, né? Mas é uma alusão mostrando que é um sofrimento. Que como o sofrimento do fogo que nós sofremos aqui é terrível, o sofrimento do fogo do inferno também não vai ser diferente. A glorificação está falando dessa obra que Deus vai fazer na nossa vida, está fazendo. E quando eu glorifico a Deus, aí não é outro sentido, né? É de dar louvor, glória ao Senhor, né? Glorificar, louvar a Deus, né? Agora, Deus também nos glorifica na obra da glorificação, né? A glorificação vem da parte de Deus. Isso. Faz a parte da gente glorificar a Deus. Glorificar a Deus e adorar, né? Tem a ver com adoração. Abriu 1 Tessalonicenses? Nós temos estão entendendo que esses dois livros, né? São livros escatológicos. O que é a escatologia? Fala da doutrina das últimas coisas, né? E aí eu quero só citar aqui o texto de 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quem é esses que dormem? No dormir aqui não é sentido que eles estão lá, né? Como o nosso sono apagou. Não, está no descanso, né? Não é mesmo assim, questão do nosso sono, é diferente do nosso sono aqui da Terra. Eles estão descansando, mas estão conscientes, eles não estão lá inconscientes, né? Então vamos voltar, o Senhor vai voltar trará em sua companhia aqueles que dormem, aqueles que já morreram, né? Estão com o Senhor. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor,
de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto, mesmo dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, há uma sequência de acontecimentos, né? Primeiro, vem a ordem de Deus, do Pai, aí a voz do arcanjo, a trombeta de Deus é soada, e Cristo desce no céu juntamente com as almas dos salvos, dos que dormem, e os que estão na terra vão ressuscitar primeiro, e os vivos, verso 17, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aí acontece a glorificação, corpo sendo glorificado. Arrebatados para o céu, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E a alma vai se unir ao corpo, o corpo se une à alma, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Você está sendo consolado? Eu demais da conta. Né? Que consolo, que consolo, que... Irmãos, sexta-feira o conselho se reuniu, né? E nós estávamos conversando com os nossos irmãos para serem recebidos como membros da igreja, Rafael e a Maiana, e o Rafael falou que na idade de um adolescente, 14, 15 anos, ele tinha essa grande pergunta na mente, o que acontece? Depois que a gente morre, como é que fica, né? E aí, como é que vai ser? E aquilo atormentava a mente dele, né? Tanto que um dia, de tanto pensar naquilo, ele acordou chorando à noite e chamou o irmão dele, mais novo. E o irmão falou, vai dormir, eu estou com medo de morrer. Né? E aí ele orou, falou com Deus, né? Do jeito que ele sabia, né? Deus, se o Senhor existe, me mostra, eu quero saber, eu preciso saber, né? Sobre o Senhor, né? E assim Deus, na sua misericórdia, encaminhou, né? Ele depois foi à Igreja de Cristo, logo na sua adolescência, e aí veio a conversão, né? Porque ali já está acontecendo a regeneração. Quem que estava tocando, irmãos? Está vendo? Essa questão de chamada é tão interessante, né? Quem tocou na vida dele? Isso veio dele mesmo? Foi ele que... não, é porque eu sou um cara muito esperto, eu estou pensando na eternidade. Não. Tem muita gente muito inteligente aí, mas está insensível, né? Quanto a essas questões as coisas mais necessárias da gente realmente refletir e pensar. Né? Então, Deus toca ao chamado. Olha o chamado acontecendo aí. E a regeneração, que é uma obra interna. Deus já estava ali, operando é algo que a pessoa às vezes não entende, mas Deus já está fazendo lá. Nasceu, aquilo estava morto, põe vida no morto, né? Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, diz Efésios 2:1. E aí a conversão é quando se torna visível. Nasceu, agora nasceu, né? É como se fosse do nascimento físico, né? Tá lá, gerou, até o momento de sair da barriga da mamãe. Aí nasceu, aí todo mundo viu, todo mundo agora. E aí a gente vê essa obra maravilhosa de Deus, né? Na mudança, transformação de mente, das emoções, do coração, da vontade, né? Mudando totalmente, fazendo nova criatura, como diz 1 Coríntios 5:17, né? Novas criaturas, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então,
Isso traz o consolo. E aí, de fato, e quando nasce, geralmente quando o bebê nasce, o que ele quer? Ele quer um carrinho para brincar, uma bonequinha? Hã? Quer mamar. Abre o bocão no mundo, quer mamar. Quer mamar. Tem fome, né? E aí, o apóstolo Pedro fala que desejai como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, que é a palavra de Deus. Né? E a gente viu no testemunho do Rafael, ele fala disso também, que ele passou a ter uma fome pela Bíblia, uma coisa, em menos de um ano ele tinha lido toda a Bíblia. Em menos de um ano ele já estava lendo e lendo, aquela fome, né? Nasceu, tem fome. Fome das coisas de Deus, né? Então, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amém? Nós vamos até aqui, mas você pode ver na página de número 9 sobre a segurança eterna. Esses versículos estão aí, ó. Falando também, depois nós vamos ler esses versículos aí, falando sobre a segurança eterna e sobre a eternidade. Esses assuntos têm a ver com a glorificação também, né? Depois nós vamos estar lendo também esses textos aí. Amém? Alguma dúvida? Alguma colocação? Fico feliz em ver os irmãos desejosos em aprender. Então aproveita, meu querido, não perde a escola bíblica dominical não, e traz pessoas com você, né? Você fala, irmão do céu, hoje nós comemos um churrasco espiritual, né? E você não pode ficar de fora não, é substância do céu para nós. Então vamos nos alimentar e nos fortalecer na palavra do Senhor. Amém? Oremos então. Deus maravilhoso, nós te louvamos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Te damos graças pelo Espírito Santo, nosso Consolador. Te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, nos fortalece, nos santifica. Te agradecemos pela tua igreja que é coluna e baluarte da verdade. Te agradecemos, ó Deus, pela glorificação, por toda essa obra que o Senhor realizou, Deus, está realizando nossa salvação, essa ordem da salvação. Te damos graças, ó Pai, Filho e Espírito Santo, ó Deus, por tão grande salvação. Louvado seja o teu nome. Que o nosso coração se enche de alegria, de gratidão, de obediência, de amor ao Senhor, e que nós possamos compartilhar, ó Deus, que nossa escola bíblica dominical se enche de pessoas, ó Deus, desejosas de aprender do Senhor, em nome de Jesus. Amém.